Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Eu fiz um apanhado aqui hoje, não é uma pregação, não é uma mensagem com profundidades teológicas, toques teológicos, mas eu fiz assim um apanhado, um levantamento, só para ler para os irmãos e orarmos no final, ok? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Você que está em casa, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Apenas este versículo. Diz assim, todos acharam, amém? Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom cheiro ou a fragrância do seu conhecimento. Será que nós podemos ler de novo? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. O tema para essa noite, para nós, é 2020, é para esquecer ou é para aprender? O que vocês acham? É para esquecer ou é para aprender? Eu estava no momento com uma pessoa e a pessoa disse, 2020 já deu, já era, tem que acabar logo. Então, todo mundo amanhã vai dar graças a Deus, porque 2020 acabou, não é? Só que 2021 começa, né? 2021 também começa. Então, eu ouço pessoas também falando que 2020 é um ano para a gente esquecer. Às vezes até a gente, brincando, a gente fala, esse ano é para esquecer, esse ano eu não fiz aniversário, esse ano eu não fiz isso, esse ano não conta, esse ano não valeu. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala aqui, que o Senhor sempre nos conduz em triunfo, mesmo com tudo que aconteceu, e que está acontecendo, e que vai acontecer, a palavra de Deus ainda está de pé, não é? O Senhor não nos conduz em derrota, mas pastor, eu quase perdi tudo, eu perdi pessoas amadas, queridas, mas o Senhor nunca nos conduz em derrota, nunca leva a nossa vida em derrota, sempre em triunfo. Como foi 2020? Bem, não precisa nem falar muito, né? Foi um ano, irmãos, eu coloquei aqui de muita confusão no mundo, muito palpite, muita confusão, muito tipo de palavra, de opinião, amém? Muitas incertezas, muitas perdas, muita morte, muita falência econômica, muita falta de solução, não é? Da parte dos governantes, da parte da ciência, da parte dos religiosos, muita falta de solução, ok? Muitas lágrimas. Então, isso é apenas um resumo, né? Um esfriamento espiritual. A pandemia não trouxe avivamento, não trouxe uma busca maior por Deus, isso é engano, não trouxe, pelo contrário, tem pastores pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas assistirem aos cultos pela internet, porque nem pela internet as pessoas estão querendo participar dos cultos. Então, não tem esse negócio de que a igreja se aproximou mais de Deus. Eu li vários artigos dizendo que a igreja se aproximou mais de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Algumas pessoas se aproximaram mais de Deus, mas a igreja como todo, ela está sentindo falta do ajuntamento, está sentindo falta de tocar, de pegar, de ver, de falar de futebol, de falar disso, de falar daquilo e outras coisas mais, mas não uma busca verdadeira por Jesus. Então, houve um esfriamento espiritual, foi um tempo de distanciamento, de isolamento, e por aí vai, foi um ano muito difícil.
Porém, meus irmãos, o Senhor, a Bíblia, Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para aquelas que estão diante de nós, né? Devemos esquecer. Porém, eu não posso romper amanhã o ano de 2020 para 2021, dizendo que esse ano foi ruim, que esse ano foi um ano triste, foi um ano difícil, foi um ano de lágrimas, de dor, sem ter aprendido alguma coisa. Então, para nós, povo de Deus, nós não devemos dizer, ou não podemos dizer, que deve ser um ano para esquecer, mas sim que deve ser um ano onde nós vamos, eu quero esquecer de muita coisa que aconteceu esse ano, amém? Mas é um ano em que eu preciso aprender com aquilo que me fez sofrer, eu preciso aprender com as coisas que aconteceram. Então eu listei aqui algumas coisas, irmãos, que não vai dar para a gente entrar profundo, mas só para nós entendermos e sabermos o que foi possível aprender com este ano que a gente quer esquecer. O que foi possível aprender, quais foram as lições que temos que ter aprendido para esse ano que está terminando amanhã, que nós queremos que nunca tivesse existido, não é? Primeiro, nós precisamos, essa doença mundial, né, que deixaram as nações e os líderes das nações baratinados, né? Primeiro, precisamos aprender, irmãos, eu só vou citar, ok? Senão nós vamos terminar aqui 1h da manhã, aliás, vamos romper 2021 aqui, né? Primeiro, qual é a lição? Qual é a primeira lição? Que ainda não estamos preparados para tudo que possa acontecer. Nós ainda não estamos preparados para as coisas que ainda virão, para as coisas que ainda poderão acontecer. Eu estou ouvindo notícia de que vem coisas piores. Eu gostaria de dizer aos irmãos aqui que Jesus volta amanhã e que vai enxugar de nós todas as lágrimas, que a igreja vai ser poupada da grande tribulação, mas infelizmente o povo de Deus, não estou falando do povo do mundo, eu estou falando do povo de Deus, ainda não está preparado para tudo que possa vir, tudo que possa acontecer, para as perseguições, para as perdas, para as dificuldades, para as doenças que virão. Nós ainda não estamos preparados. Essa, nem cientificamente, nem emocionalmente e nem espiritualmente. Então, essa é uma lição que nós temos que ter aprendido. Nós precisamos nos preparar para aquilo que virá. Segundo, que a insegurança do homem na terra é uma realidade. Segunda coisa, nossa insegurança é uma realidade. Ninguém está seguro. Ninguém está seguro. O pastor não está seguro. Você não está seguro. O homem de Deus que sobe ao monte e ora não está seguro. Que faz jejum, que faz oração não está seguro. O rico não está seguro, o pobre não está seguro. Quem mora na comunidade não está seguro. Quem mora nas mansões não está seguro. Ninguém está seguro para as coisas que andam ao nosso redor. Se Deus não nos proteger, ninguém mais poderá nos proteger. Se Deus não nos guardar, ninguém mais poderá nos guardar. Então, essa é uma coisa que eu aprendi nesse ano de 2020. Com toda a segurança, com tudo que a gente faz, o troço pegou em mim. Amém? Ninguém está protegido. Ah, pastor, mas eu não peguei ainda. Glória a Deus. E nem vai pegar, porque vai vir a vacina e você vai se vacinar, ou Deus vai te guardar, mas só Deus vai guardar, gente. Amém? Isso é uma coisa que nós temos que aprender, que Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso castelo forte, Deus é o nosso refúgio, nele é que estamos seguros. Amém? Quarto, os governantes que foram levantados para nos proteger e nos guardar, eles não têm resposta para tudo. Eles não têm respostas para as coisas que estão acontecendo. Eles não têm o caminho, eles não sabem a verdade. E às vezes a gente confia, fulano de tal vai resolver. Não, vamos votar, não importa qual seja o governo, não importa quem foi eleito ou quem vai ser, daqui a 2 anos, os governantes não têm resposta para as coisas que acontecem no dia a dia e para as coisas que ainda virão. Amém, queridos?
Quinto, eu acho que é quinto. Quarto, outra lição de 2020, que não importa quem somos, algo pode acontecer e nos fragilizar. Não importa quem nós somos, como estamos, algo pode acontecer, algo inesperado que pode nos fragilizar, nos abalar, nos saquear, nos quebrar e até nos matar. Você pode dizer amém para isso? Não é fácil dizer amém para isso. Mas não importa, queridos, você pode ser um cara firme emocionalmente, firme espiritualmente, de repente a morte bate na tua porta e te enfraquece, te fragiliza, te abala, te quebra. Você está entendendo? Você está entendendo que essa é uma lição que temos que aprender, tirar desse ano, ok? Quinto, que precisamos ser responsáveis e mordomos da nossa vida, da nossa e também das dos outros. Amém? Você precisa entender que a vida que Deus nos deu não é para viver de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Essa pandemia e o ano de 2020 nos ensina que nossa vida, nosso corpo, nosso ser, é responsabilidade nossa. Você consegue perceber que quanto mais o governo fala, não faz ajuntamento, não faz pandemia, não faz aglomeração, mais o povo faz. Por quê? Porque, irmãos, os mortos são os mortos dos outros, até que sejam nossos. A doença é a doença dos outros, até que um dia ela pega na gente. Não é? Então a pessoa acha que nunca ficou doente, esse vírus não me pega, esse mal não me acomete, nunca vai acontecer comigo, pode ser qualquer coisa, na minha casa ninguém morreu, mas os mortos são os mortos dos outros, até que um dia seja o nosso. Né? E quando for da nossa casa, aí a gente vai chorar, aí a gente vai gemer, aí a gente vai se guardar. Então, a lição que a gente aprende nesse ano que termina é que nós precisamos ser responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa vida, a nossa e as dos outros. Eu li uma reportagem que diz que lá no Japão, lá nos países da Ásia, lá no Japão, Coreia, aquele povo todo lá, a gente vê eles de máscara. Eu nunca imaginei que eu fosse ver aquilo no Brasil. Aquilo aqui no nosso continente. E aí a reportagem dizia o seguinte, que eles usam aquela máscara toda vez que eles se gripam. Eles não precisaram de uma pandemia, eles não precisavam de algo que matasse. Toda vez que eles estão gripados, resfriados, eles usam para proteger o outro. Nós usamos a máscara para nos proteger. Eu vou usar minha máscara, usar o álcool gel, porque eu não quero pegar isso. Mas essa não é a mentalidade daquele povo. A mentalidade daquele povo é, eu estou e não quero passar para ninguém, então eu vou usar. Então, o que é isso? Isso é responsabilidade. Nós temos que aprender a ser responsáveis com o nosso corpo, com a nossa vida e também com a dos outros. Amém? Outra lição que a gente aprende de 2020, o ano da pandemia, nós temos que cuidar da saúde sempre. Cuidar do corpo sempre. Cuidar da alimentação sempre. Outra lição que nós temos que aprender, ou temos que ter aprendido, a higiene pessoal é importante. Amém? Quantos aqui, quando chegaram em casa, tiraram a roupa, tomaram um banho e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus? A higiene. Nós vamos aprender, nós aprendemos já, né? Nós já aprendemos que não vamos poder fazer mais nada sem lavar a mão, seus álcool gel, sem trocar a roupa, banho todo dia, escovar dente, viu, povo? Desodorante, higiene pessoal, nós temos que aprender isso, porque isso é saúde. Amém? Outra coisa que nós aprendemos em
mais uma lição de 2020, a solidariedade. Eu estou fazendo apenas um resuminho aqui, apenas um levantamento, não estou falando nada que você vai ficar a noite toda ruminando, não. A solidariedade. Também nós aprendemos nesse ano que a gente tem que ser solidário. A gente tem que ajudar quem precisa. A gente precisa ver quem está necessitando. Uma das coisas que o nosso povo brasileiro é solidário. Nosso povo é um povo solidário. Nós não somos um povo que só olha para nós e acabou. Não, nosso povo, se nosso país fosse próspero, se nosso país fosse rico, nosso povo teria condição de fazer mais solidariedade. Então, nós temos que aprender a solidariedade, não com o ímpio, mas com a Bíblia. Não é o ímpio que tem que me ensinar a ser solidário, é a palavra de Deus. Aleluia. Não é o espírita que tem que dar o exemplo, é o crente. Não é o adorador de imagens que tem que dar exemplo. Não são as ONGs, é a igreja. É a igreja de Jesus. Outro ensino que nós aprendemos: tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Ele é o condutor da nossa vida e da nossa história. Aleluia. Ele traz coisas novas, Ele leva o que temos, Ele dá, Ele tira, Ele nos formata como um vaso. Aleluia. O Senhor está no controle de tudo. Muitos vão pegar, outros não vão pegar. Muitos vão vencer, outros vão partir. Alguns vão partir com 100 anos, outros vão partir com 15, 20, 30. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor domina sobre tudo. Nessa pandemia nós vamos aprender que Ele traz para a nossa vida o que Ele quer trazer, Ele tira da nossa vida o que Ele tem que tirar. Ele dá, Ele provê, Ele sustenta, mas também Ele tira. Agora, o que Ele está fazendo é trabalhando em nós, trabalhando na nossa vida. Outra coisa que nós temos que aprender, como lição de 2020, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa é a maior lição, irmãos, para mim, para o meu coração, essa é a maior lição que eu tiro de 2020. Este grande sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. Será que nós estamos aprendendo isso? Nós estamos aprendendo isso? Porque se a gente aprender que Jesus está voltando, nós vamos mudar a vida, nós vamos mudar conceitos, nós vamos mudar comportamento, nós vamos vigiar, nós vamos acender a lâmpada, nós vamos ficar aguardando. Aleluia! Essa pandemia é um grande sinal de que Jesus está voltando. E você que está longe de Jesus tem que voltar hoje. Não é amanhã, não é no próximo culto, é hoje, agora. Tem que voltar porque para Cristo, para os braços de Cristo, porque Jesus está voltando. Outro, que precisamos estar com a nossa vida espiritual sadia. Essa é uma outra lição. Precisamos estar com a nossa vida espiritual sadia. O que é estar com a vida espiritual sadia? Estar com a vida espiritual sadia, irmãos, é estar em relacionamento com Deus, é estar em relacionamento com o corpo de Cristo, é estar em oração, é estar na meditação da palavra, é servir a Deus, é contribuir, é amar a Jesus, é tirar todo tipo de falsificação da nossa vida, é ser autêntico. Isso é estar com a nossa vida espiritual sadia. Eu não preciso ser um gigante espiritual, eu preciso apenas ser filho de Deus, servo de Deus, amém? Ter uma vida espiritual sadia é ter um caráter de Cristo que não muda. Então essa pandemia me ensinou, irmãos, que eu preciso ter a vida espiritual equilibrada, sadia, para não perder minha fé. Para não perder minha fé. Quantos aqui estão, eu estou falando isso e você está no seu coração, na sua vida, dizer, eu estou passando por isso, eu sei o que o pastor está dizendo, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso, eu estou passando. Quem não passou por nada disso, pode ser que esteja dizendo, pastor,
tá enchendo linguiça. Mas se alguém passou por algum tipo de consequência, algum tipo de ameaça, pelo vale da sombra da morte, pela ameaça de quebra, de destruição, sabe o que nós estamos falando aqui. Amém? Então precisamos, irmãos, ter o caráter de Cristo. Essa é uma grande lição que nós tiramos desse ano. Outra, que a palavra de Deus é o nosso fundamento. Essa é uma grande lição que aprendemos em 2020. Não há outro fundamento, é a palavra. É a palavra de Deus. Outro, que a família é o nosso bem mais precioso. Glória a Deus. Para onde as pessoas correram? Para a família. Onde as pessoas ficaram? Na família. Então, meu irmão, você roda, mas acaba na família. Amém? A gente roda, mas acaba na nossa casa, na nossa família. Outro ensinamento, que a oração e a intercessão são manifestações da nossa confiança em Deus. Aleluia. Irmãos, nós passamos de março até hoje orando, intercedendo, torre de oração, um orando pelo outro, para quem conhecia, para quem não conhecia. Aleluia. Tem célula aqui, irmãos, que parece até uma emergência de hospital. Eu falo com minha esposa, tem uma célula, as células, cada célula tem uma característica, né? A gente que é pastor, que é supervisor, sabe a característica, o ponto forte de cada célula, né? Temos as células dos bariátricos. Você sabia que nós temos a célula dos bariátricos? Só tem bariátrico lá, só tem quem fez bariátrico, né? Nós temos a célula, irmão, você fez bariátrico, vai para aquela célula lá que você vai se dar bem. Eles vão falar lá o mesmo assunto, vão sentir os mesmos problemas, né? Temos as células da cabecinha branca, só tem cabecinha branca, só anciã, amém? Agora tem umas células, gente, quando você olha assim e vê, parece que você está na UPA. E você parece que você está na UPA. Eu peço oração pelo primo da minha prima que eu conheci na rua, não sei o que. Oração, intercessão pelo fulano de tal que caiu, quebrou o pé. Oração, intercessão porque eu não sei quem vai entrar na sala de cirurgia. Oração, intercessão pelo filho, do amigo, do não sei de quem que precisa da oração. Que célula é essa? Célula que ora, que intercede por quem não conhece. O pedido chegou, vai para o joelho, vai para a torre de oração. Amém? Quantos estão entendendo? Então, esse ano foi o ano, gente, que nós conseguimos juntar 100 pessoas em média, toda terça-feira, não passando pela live, não, mas orando com a gente, orando, buscando, entregando nome por nome nas mãos do Senhor. Nós aprendemos que a oração e a intercessão são manifestações da nossa confiança em Deus, porque nós sabemos que quando a igreja ora, a terra treme, os cadeados quebram, as portas se abrem, aleluia, as prisões são abertas, há poder na oração. Nós aprendemos a confiar mais em Deus, ou que temos que confiar mais em Deus. Outra, aprendemos que o Espírito Santo ainda é o Consolador e ainda é o guia do povo de Deus. Irmãos, glória a Deus, na nossa igreja não tivemos perdas. Nós não tivemos perdas para a Covid. Eu tenho conversado com alguns pastores, a minha igreja teve 4, a minha igreja teve 5, a minha igreja teve mais. E tem pastor que até hoje não abriu igreja, porque teve gente que morreu, muita gente que morreu, e as pessoas ficaram com medo de chegar, e o pastor foi prudente também em não deixar vir. Né? Então, graças a Deus, nós só tivemos uma pessoa que estava muito debilitada, muito enferma, e por uma série de problemas, e no hospital pegou a Covid, porque estava tão fragilizada, não suportou e partiu. Mas nós não tivemos nenhuma perda para esse demônio. E eu quero declarar que não vamos ter, em nome de Jesus. Eu sei que tudo está na mão de Deus, eu sei que Ele é soberano. Nós acabamos de falar aqui que nós aprendemos em 2020 que o Senhor controla, o Senhor tem um controle, a soberania. Sem ferir o livre-arbítrio, sem ferir a minha liberdade, eu digo que o Senhor é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele tem o mundo nas suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aprendemos que o Espírito Santo é o confortador, é o consolador. Não importa o que venha, o que aconteça,
Não importa se perdemos alguém na nossa família e passamos o Natal faltando um, faltando dois. Não importa se nós vamos amanhã passar o dia 31 para o dia 1º sem o nosso amado, sem o nosso ente querido. Ainda temos o Espírito Santo para nos confortar. Ainda temos o Espírito Santo para nos consolar. Aleluia. Eu estava vendo um pastor de uma determinada igreja, ele perdeu o pai e a mãe no mesmo mês pela Covid. Primeiro foi um, 15 dias depois, 20 dias depois, foi o outro, o pai e a mãe. Não sei em que ordem foi, mas isso dói o coração. Isso é triste demais, né? Crianças que partiram, gente que partiu, mas o Espírito Santo, aprendemos em 2020 que o Espírito Santo nos sustenta, o Espírito Santo enxuga as nossas lágrimas, o Espírito Santo nos conforta. E pessoas que perderam seus amados, seus queridos, mas que foram e estão sendo confortados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador e ainda é o guia da igreja. Ainda é o guia da igreja, glória a Deus. Outro, que ninguém pode parar a obra de Deus. Oh, meu Deus, meu tempo acabou. Ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém pode parar. Eu já ouvi casos de pastores que disseram que a igreja cresceu. Eu ouvi casos, testemunhos de pastores dizendo: a minha igreja cresceu na pandemia. Ninguém pode parar a obra de Deus. Que lição tremenda! Eu estou ouvindo dizer que virão pandemias piores, mas ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém pode parar a obra de Deus. Essa é uma lição tremenda. Não desista da igreja. Não desista da única coisa que o diabo não pode destruir. Não desista da única coisa, irmãos, que o diabo tentou e nunca conseguiu destruir a igreja. Destruir essa palavra. Não abra mão, porque esse é o maior tesouro. Aleluia. Outro, faltam uns 15, espera aí. Outro, que Deus nunca deixou de ser Deus. Nós aprendemos esse ano que o nosso Deus nunca deixou de ser Deus na nossa vida. Irmãos, nunca faltou para o aluguel, nunca faltou para os funcionários. Aleluia. Antes da pandemia, nós passamos por um momento muito difícil. Durante a pandemia, nunca faltou. O proprietário não nos deu desconto de aluguel. Disse: não vou dar o desconto de aluguel, eu vou deixar vocês alguns meses, em janeiro vocês pagam. Falei: não, nós não vamos fazer isso, porque janeiro é um mês muito difícil, não é? É um mês de viagem, de férias, de tantas despesas que ficaram de dezembro para as famílias, e aí vem escola, vem um monte de coisa para frente. Não, nós vamos pagar agora, não vamos jogar dívida lá para janeiro, pois nós pagamos todos os aluguéis em dia, em nome de Jesus. Não. Nós aprendemos que Deus nunca deixou de ser Deus. Aleluia. Pandemia, lockdown, não foi possível ficar junto, 3, 4 na igreja, e o povo com medo, e o dinheiro chegando, e o dinheiro chegando, e o dinheiro chegando, e as contas sendo pagas, e os salários sendo pagos, e a obra sendo feita, obra no sítio, obra aqui, obra ali, aleluia. Sabe, esse Deus que nos sustentou esse ano é o Deus que vai nos dar o terreno, é o Deus que vai nos dar a igreja, é o Deus que vai nos dar o local próprio, irmãos. Porque nós aprendemos em 2020 que vírus nenhum vai enfraquecer nosso Deus. Vírus nenhum, doença nenhuma vai enfraquecer o nosso Deus, aleluia. Nós aprendemos que o nosso Deus nunca deixa de ser Deus. Outra lição que podemos tirar de 2020 é que podemos fazer o melhor em qualquer situação. Eu louvo a Deus pelos obreiros, eu louvo a Deus pelos irmãos do louvor que nunca deixaram. Nesses 9 meses, esse pessoal está aqui comigo, botando o culto no ar, botando a internet para funcionar. E não pode ficar junto, e as críticas vêm, e mais não sei o quê, mas eles estão aqui,
tocando, não perdendo o culto, quarta-feira, domingo, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, aleluia, e vamos, os obreiros escalados, e vamos, e a internet cai, e precisa comprar isso, e precisa comprar aquilo, aleluia, mas nós podemos dizer, conseguimos, nós aprendemos uma lição, que podemos fazer o melhor em qualquer situação. Aprendemos que a fé é vitoriosa para hoje e para o ano que vem. Aleluia. Aprendemos que se por um lado temos tristeza, por outro lado temos a alegria do Espírito Santo. Aprendemos, meus irmãos, que em Cristo toda dificuldade pode ser vencida. Aleluia. Aprendemos, irmãos, que todo fruto do Espírito pode se manifestar em época de crise. Podemos amar mais, podemos ser mais bondosos, podemos ser mais pacientes. Outra coisa que aprendemos, já estou terminando, que é perfeitamente possível ser um vaso útil. Ser um vaso útil. Tem gente que está emborcado, esperando a vacina chegar. Como é que você está, irmão? Estou emborcado, estou esperando a vacina chegar. Sabe que a vacina vai chegar e ele vai continuar emborcado? Sabe que a impressão que eu tenho, irmãos? A impressão que eu tenho é que a gente não pega vírus. O pastor não pega vírus, o ministro do louvor não pega vírus, o baterista não pega vírus, o guitarrista não pega vírus, o irmão do som não pega vírus, ninguém, só os outros pegam. Tem perigo, a gente não pega. Não, irmãos, a gente é de carne e osso. Só que tem uma coisa, nós temos que aprender que na pandemia, na crise, na dor, na perda, na luta, nós podemos ser vasos úteis. Vasos úteis para o Senhor. Amém? E por fim, nós aprendemos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele santifica, Ele faz crescer, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele conduz o seu povo em vitória, Ele conduz o seu povo em triunfo. Aleluia, em nenhum instante Ele deixou de ser Deus, em nenhum instante Ele deixou de ouvir a nossa voz, a nossa oração, em nenhum instante Ele deixou de receber o nosso culto, em nenhum instante Ele deixou de libertar, Ele deixou de curar, aleluia, Ele deixou de prosperar, em nenhum momento Ele deixou de prosperar alguém, em nenhum momento. Nós temos recebido testemunho de cura, nós temos recebido testemunho de salvação, nós temos recebido testemunho de reconciliação, de gente que voltou para Jesus, de gente que largou a droga, de gente que largou o pecado, de gente que quer se batizar, de gente que foi transformada, de gente que estava para morrer, Jesus foi lá e curou. Nós recebemos testemunhos, irmãos, de que o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Nós aprendemos tudo isso em 2020, porque em 2021 nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos: o que nós aprendemos em 2020, nós vamos praticar o ano que vem, e se vamos praticar o ano que vem, a vitória é certa, em nome de Jesus. Aprendemos, irmãos, que podemos nos isolar de tudo, mas jamais de Deus. O Senhor está conosco. Então, queridos, esta noite é uma noite para trazer esse levantamento, e a lista continua, amém? A lista não termina aqui. Se eu colocar no meu grupo, na minha linha de transmissão, o que você aprendeu no ano de 2020, eu continuo essa mensagem, porque cada um aprendeu alguma coisa. 2020 não é um ano só para esquecer, mas é um ano para aprender. Aprender a vencer o medo, a vencer o pânico, a vencer a mentira, a encarar a verdade, a responsabilização pelo corpo, pela família, pela obra de Deus, a ser útil, a ser santo, a orar, a buscar, a confiar, a declarar as promessas de Deus, poder de Deus. Aprendemos que Ele não nos abandona, Ele não larga, Ele não deixa, Ele zela Ele zela pelo seu povo, Ele cuida dos menores detalhes.
aprendemos grandes lições em 2020. Quais são as que vêm o ano que vem? Não sei. Não sei quais são as lições que teremos que aprender. Uma coisa eu sei, nosso aprendizado só vai terminar quando os céus se abrirem e a igreja for arrebatada e nós nos encontrarmos face a face com o Rei. Aleluia, aleluia. Enquanto estivermos aqui, nós vamos aprender e crescer e buscar a Deus e exercer a nossa fé em nome de Jesus. Fique de pé, povo de Deus. Aleluia. Você que está em casa, não veio à igreja, coloque aí, separe, se você quiser, separe um vidrinho de óleo, ou melhor, separe o óleo todo, o azeite todo, logo. Separa logo o seu vidro de azeite, põe diante de Deus agora. Azeite cura, pastor? Não. Azeite tem poder? Não. Então por que você está fazendo isso? Porque o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E você vai pegar esse azeite, vai ungir sua casa. Porque não vamos distribuir mais, é só hoje, aqui e agora. Você vai ter que usar o seu em casa. Ah, pastor, eu não tenho azeite, usa óleo. Ah, pastor, eu não tenho óleo, usa o que quiser. Eu li um livro que a pastora usou óleo de motor. A Rebeca Cabral. A Rebeca Cabral estava em um determinado lugar, precisava fazer uma unção, e procurou azeite, não tinha, não foi preparada para aquilo, e ela lembrou, tem óleo no motor. Consagrou aquele óleo do motor. Não é para você fazer isso não, tá, gente? Às vezes secar o motor, que quebra, bate, né? Mas naquela situação ali, ela usou o que tinha. Jesus não vai curar só com óleo, ele cura com a sua fé, com a sua declaração. Não adianta você usar o óleo e não crer, não se santificar, não buscar a Deus. Isso aqui se torna nada. Amém? Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós consagramos este óleo a Ti. Aqueles que estão em casa levantando esse óleo diante de Ti, a Tua palavra diz lá em Levítico, que tudo que for consagrado ao Senhor, será santo ao Senhor Deus de Israel. Então, Pai Celestial, nós consagramos esse azeite, este óleo. Senhor, não idolatramos, Tu és o nosso Deus, e sabemos que é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que santifica. Mas, Senhor, aonde esse azeite for tocado, a igreja agora consagra este azeite. Se ele for tocado enfermo, Senhor, que a enfermidade não suporte a unção do Teu Santo Espírito e saia. Se ele for tocado, Pai, em pessoas oprimidas, opressas, que os demônios batam em retirada. Pombagira, Zé Pilintra, demônio, tranca-rua, Exu, preto velho, espírito de pagelança, toda obra do inferno, em nome de Jesus. Câncer, doença do alto da cabeça, opressão, ansiedade, briga, confusão, falência, Senhor, as empresas que serão ungidas, os escritórios, Senhor, em nome de Jesus, que a morte vá embora, a perseguição vai embora, a derrota vai embora, em nome de Jesus, a derrota vai embora, em nome de Jesus, vai embora, em nome de Jesus. Unge essa casa, Senhor, aonde esse óleo entrar, nas casas, nos locais de trabalho, nas vidas, das crianças, nos anciãos, Senhor, das pessoas que estão com doença, quem sabe hospitalizadas, em o nome de Jesus. Diabo, você não vai suportar o poder dessa oração, o poder desta unção, você não vai suportar, você vai sair, vai bater em retirada, obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, Senhor, todo pacto que vai ser renovado amanhã, todo pacto, toda flor oferecida, todo sangue, Senhor, toda joia, Senhor, tudo que for oferecido a Satanás, toda renovação de pacto, Senhor, seja destruído pelo poder de Deus, Senhor, nós consagramos e abençoamos o Teu povo, e ordenamos em nome de Jesus, a cura divina agora, a libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão comigo, é o momento da fé. Ore comigo. Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade para a minha vida. Nesta noite
eu ouvi, eu recebi, eu criei. Tua palavra diz que tu sempre me conduzirá em vitória, em triunfo, por meio de Cristo Jesus, meu Salvador. Então eu levanto a minha voz, eu tomo autoridade. Agora, põe a mão sobre a tua cabeça. Agora eu ordeno toda bruxaria, toda feitiçaria, toda inveja, toda conspiração, todo trabalho feito para me destruir no meu corpo, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, nos meus projetos de vida, na minha vida espiritual, emocional, sentimental. Senhor, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai, meus irmãos, e sai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Levanta a tua mão e diga: eu termino este ano em vitória. Levanta a tua mão e diz: eu termino este ano edificado, amadurecido, revestido, preparado para o próximo ano. Porque eu sei que o meu Deus nunca deixou de ser Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.